de quem se pronunciou nessa quarta sobre os desdobramentos dos ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel foi ele. Não podia faltar nessa pauta Luiz Inácio Lula da Silva. O petista afirmou em evento nessa quarta que há um genocídio em curso no Oriente Médio. Vamos acompanhar. Dizer para vocês que é muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra e, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. É lamentável. Ele continua usando os números do Hamas. Esses números são do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Havia divulgado 1.524 crianças, sem qualquer tipo de distinção, nome, sobrenome, quem foi o responsável, nada. Né? É um número que vem do mesmo grupo que massacrou 1.400 israelenses, inclusive 3 brasileiros, e sequestrou 220 pessoas. Então, ele tenta pintar Israel como genocida. Ele deixa no ar. Fala, não é uma questão de avaliar quem está certo e quem está errado. Quer dizer, não se vai cravar que o grupo terrorista Hamas está errado, né? É uma palavra branda até, em massacrar o povo israelense. Quer dizer, se as vítimas, todas elas, né, mais de 1.500 no total, somando todos os crimes, elas não fossem judias, se não fossem judeus os alvos dos terroristas, o Lula estaria falando essa mesma barbaridade, caracterizando um país democrático como Israel, como genocida, insinuando pelo menos isso, mais uma vez. A gente já mostrou outras declarações dele nesse sentido. Ontem ele falou que não é porque o Hamas atacou Israel que Israel tem que matar milhões de não sei que milhões. A faixa de Gaza tem 2,1 milhões de pessoas. Se Israel, repito, tivesse matado milhões de inocentes, como disse o Lula, foi a expressão usada por ele, a faixa de Gaza estaria deserta. Então, assim, ele, assim como o Antônio Guterres, ele acaba legitimando moralmente, buscando uma justificativa para o massacre de 7 de outubro, que é abominável. O Duda, eu sei que quer falar, mas estava na vez do Graeb, que você não está no estúdio, senão o Duda fica acenando para mim aqui e não chamo você. Estou dedurando ele. Vai, Graeb, fala um pouquinho. Não, eu quero observar o uso bárbaro, né, da ideia de genocídio. Genocídio é crime. Se fosse no Brasil, o Lula podia ser denunciado ou processado por calúnia. Ele está acusando Israel de cometer um crime que tem a seguinte definição pelas Nações Unidas. Né? É um crime cometido com a intenção. Intenção é absolutamente central para a ideia de genocídio. A intenção de destruir um grupo étnico, racial, nacional ou religioso, no todo ou em parte, certo? E não inclui grupos políticos. Então, você não pode usar essa palavra assim a torto e a direito. Não existe intenção de Israel de aniquilar o povo palestino de maneira total. Não está atacando a Cisjordânia. Né? Não está atacando os civis palestinos em Gaza. Nada disso está acontecendo. A guerra é contra um grupo político terrorista e fundamentalista e radical. Então, presidente Lula, chefe de Estado, para de usar essa palavra como se fosse qualquer coisa. Não pode cair da sua boca como se fosse um cocôzinho de cabra, essa palavra. Duda Teixeira, agora sim. E aí, continuando então esse raciocínio do Graeb, né, quando o termo genocídio é definido numa convenção da ONU, então ele só é aplicado para esses atos para destruir, em parte ou totalmente, um grupo nacional
étnico, racial ou religioso. E as pessoas que assinaram essa convenção estavam com a ideia do genocídio dos armênios pelos turcos e do genocídio dos judeus pelos nazistas, né? Então, assim, no atual caso, você não pode dizer que é genocídio de crianças, isso não existe. As crianças não são um grupo nacional, né? Ou religioso, ou racial, o único grupo que eu vejo que se encaixaria aí nessa definição de genocídio é o de judeus. E aí a convenção não fala quem, ela só fala de atos que seriam para exterminar esse grupo. Não precisa ser um Estado. Então eu entendo que aí o que a gente tem é um genocídio, uma tentativa de genocídio de judeus, porque os terroristas do Hamas que invadiram Israel tinham claramente esse objetivo. A gente falou agora dessa ligação Eles têm provas, né? dos familiares, mas eles admitiram isso claramente, que o objetivo era matar judeu, e aí sim estamos falando de genocídio. Inclusive nos interrogatórios que a gente mostrou na edição de ontem do Papo Antagonista, legendados em português, quem perdeu, vale a pena ver. Então Lula continua falando barbaridades a respeito de Israel e Hamas. Não é surpresa para a gente, né? Talvez seja aí para uma esquerda judaica, israelense ou intelectualizada que ainda mantém os pés na civilização.